Bom dia, meus bons! E hoje voltamos com a curadoria pós-férias. E aí, sentiu minha falta? Foram 15 dias de ausência, com aí uma média de 3.075 estupros nesse tempinho. Isso sem considerar a subnotificação dos casos, porque só 8,5% dos estupros são notificados para a polícia. Esses são os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E nesse climão, lá embaixo, que a gente começa a curadoria de hoje. Sentiu minha falta, né? Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufara e tá na hora de você se inscrever aqui no canal Meio. O Meio é muito mais que uma newsletter diária e para os assinantes Premium ainda tem participação exclusiva depois do Mesa do Meio e colunas exclusivas. Assina o Meio. Vale a pena. Como é bom ser mulher. Não só no Brasil, no mundo. Uma sororidade sem tamanho, um apoio fenomenal uma como as outras. Tem a orelhinha ali furada já nos primeiros dias de vida. Claro, porque senão como identificar que sua filha é uma menina? Ter acesso apenas a brinquedinhos que simulam a vida de uma mulher recatada e do lar? Com certeza, nosso dever para a vida é cuidar do lar. Quando começar a puberdade, perceber olhares estranhos na rua ou até de familiares, é melhor ficar quietinha, porque a culpa vai ser sua. Ser abusada e violentada e reportar o caso, minha querida, não sei se você já sabe, mas a culpa é sempre da mulher. Não à toa a subnotificação dos casos, que o que mais temos é relato de vítima que é humilhada mesmo dentro da delegacia. Desacreditada, culpabilizada por suas roupas, pelo seu corpo, pela sua idade. A culpa é dela por ter tantos seios aos 14 anos e usar decote. Absurdos. São tantos absurdos que me enojam, pessoalmente me afetam. Como não se sentir atingida quando em jogos acadêmicos, colegas ou rivais escolhem te intimidar com seus próprios pênis? Tô falando do punhetaço dos alunos da Unisa, que não teve graça nenhuma. O suposto objetivo? Provocar a torcida rival, claro, porque não existe outra forma de, em um jogo de vôlei feminino, apoiar suas colegas de profissão que não seja colocando seu pênis para fora como faziam os homens das cavernas para demonstrar sua masculinidade. E aqui também vamos à nomenclatura correta. Não tem essa de meninos fazendo coisas de meninas. Porque a gente sabe, né? Que mulher é chamada de mulher a partir dos 15. E homem? Homem é chamado de homem só depois dos 35. E olha lá. O Neymar estava lá, de novo, traindo a mulher grávida, e ele é só o menino Ney. Toda a imoralidade do seu ato vai embora, porque ele é apenas um menino, fazendo coisa de menino. O que mais teve de comentário sobre a situação ridícula foi: São garotos fazendo coisa de garoto, é coisa de faculdade. É incrível a rede de apoio masculina, né? A gente falha muito nisso. Nós, mulheres. O machismo nos afeta tanto que quando homens erram, até mesmo e principalmente em casos de abuso e assédio sexual, eles têm apoio. Eles têm uma rede de apoio completa para apontar e falar: não, são inocentes, são jovens, é piada, é coisa de menino. São meninos. Aqueles homens que estavam ali conscientemente tomando uma ação para supostamente intimidar outros, são homens que passaram por uma rede de ensino boa o suficiente para entrar em uma faculdade de medicina e com condição de pagar. Claro que nesse país, medicina é uma das profissões mais elitizadas ali ao lado da advocacia. Porque não é todo mundo que pode ingressar numa faculdade privada com uma mensalidade ali de mais de R$9.000. Mais de 6 salários mínimos só para o estudo de uma pessoa. Um valor que nem o 5% mais rico do país consegue pagar sem financiamento externo. Pois é, o 5% mais rico do Brasil ganha uma média de R$7.900. É uma discrepância gigantesca com a realidade do Brasil, o que esses estudantes de medicina vivenciam. Ainda assim, com essa discrepância enorme de realidade econômica, esses homens são defendidos por outros homens. O patriarcado se protege, e se protege muito bem.
Ultimamente, essas cenas de desrespeito e abuso, mesmo que tenham acontecido de maneira pública, aos olhos de todos, gravado, foto, se tornaram uma guerra nativa. Os alunos tiraram as calças e correram pela quadra em abril, março. Mostraram e intimidaram pessoas com suas partes íntimas há pelo menos 5 meses. Alguma coisa fez viralizar. Não sei se foi o exposed do Close Friends de uma das jogadoras de vôlei, se foi ali o burburinho que começou por conta dos outros alunos de medicina, que foi ganhando ali uma atração, até que, de repente, todos estavam falando sobre o tenebroso caso da Unisa. Levou pelo menos 5 meses para a indignação pegar. Aquelas pessoas que foram obrigadas a presenciar uma cena ridícula, vexatória, insolente, insalubre, continuaram a frequentar os mesmos espaços que os seus supostos colegas. Continuaram a viver uma vida como se nada tivesse acontecido por pelo menos 5 meses. Só 8,5% dos casos de estupro que acontecem no país são notificados. E a gente se pergunta o porquê. Tá na nossa frente, meu amigo. Talvez essas mulheres nem soubessem que tenham sofrido ali alguma coisa, uma violência sexual. Porque assim, não importa qual tenha sido a intenção dos meninos, dos rapazes, mostrar suas partes íntimas sem o consentimento de outra pessoa é importunação sexual. E aquele ato foi normalizado por todos os outros que estavam ao seu redor. Houve conivência. Se um nazista se senta numa mesa com 9 pessoas, existem 10 nazistas na mesa. Foram vários homens sem calça, tocando seus órgãos genitais em uma arquibancada inteira foi conivente. Ninguém fez nada. Eu sou contra a violência, óbvio, mas como pode que ninguém pensou em retirar aqueles caras dali mesmo que à força? Como eles saíram intactos depois daquilo? Uma rede de apoio completa masculina. E, de novo, a sororidade falha. Porque nós, mulheres, somos ensinadas a perdoar os meninos. Meninos são meninos, mas meninas são mulheres. Mulheres sofrem consequências. Mulheres são culpadas pelos seus atos. Mulheres são culpadas sem nem mesmo terem culpas. Mas meninos são apenas meninos se divertindo. A sororidade falha porque os homens se dão tapinhas nas costas e nós, incrédulas, nem conseguimos entender a dimensão do abuso que a gente mesmo vive. Só 8,5% dos casos de estupro são relatados à polícia e eu tenho certeza que grande parte das mulheres que é violentada não sabe que foi violentada. Não sabe porque muitos desses estupros acontecem dentro de casa por um conhecido, às vezes o próprio parceiro sexual. Ou não sabem porque tem uma guerra narrativa. O Brasil vive uma epidemia de estupro. Os jogos de medicina são uma representação da elite brasileira. Sim. Ali existem bolsistas? Sim. Mas a grande parte ali paga 6, 7, 8, 10 salários mínimos para estarem ali. É uma representação do 1% mais rico do país, sim. Porque o 1% do país mais rico ganha pouco mais de 19 mil reais. E nem sei se todos esses que ganham mais de 19 mil reais têm condição de comprometer ali 50% da sua renda com o estudo de uma só pessoa. Para entendermos o nível de desigualdade que existe e a bolha que esse evento é. Se é assim que a profissão mais elitizada do país, que ganha os salários mais estrondosos, se comporta com seus pares, com seus iguais, como eles enxergam seus pacientes? Os obstetras que saírem dali, como tratam suas pacientes grávidas durante o parto? Não só obstetras e ginecologistas, mas como todo e qualquer médico que compactua com uma ação dessas ou participa, tem qualquer empatia com o outro. Vale lembrar da equipe de estudantes fazendo suas fotos da formatura. Veja bem, formatura. Não jovens começando a faculdade e se descobrindo. Formatura. Com as calças arriadas, simulando vaginas com as mãos. Ou do infame anestesista que estuprava grávidas durante a cesárea, que só foi pego porque as enfermeiras desconfiaram da quantidade de anestesia dada. Você se operaria com algum desses médicos? Alguns alunos foram expulsos, mas aí tinha muito mais que 7.
Numa entrevista, o diretor de medicina da Unisa, o professor doutor Henrique Mantoan, disse que a Unisa é uma das mais tradicionais universidades particulares do Brasil. Começou com uma ação social da população de Santo Amaro e Capela do Socorro para suprir carências da região no setor de saúde. Então, a Unisa carrega esses 55 anos de experiência de excelência no estudo, no ensino, tendo já formado inúmeros profissionais de grande competência. Duvido muito que essa vez que tivemos conhecimento com 5 meses de atraso, tenha sido a primeira que alunos da Unisa fizeram alguma ação obscena desse tipo. Inclusive, relatos de outras alunas de outras instituições afirmam exatamente isso. Não é a primeira vez. E, infelizmente, não será a única. Não só da Unisa, mas das outras universidades participantes também. Porque tem, sim, vídeos de outros alunos, de outras universidades, de outras alunas, retirando peças de roupas para intimidar os adversários de jogos. É tenebroso. É uma cultura. E a gente pode perceber que é uma cultura pelos comentários, pelo silêncio, pela demora de ação. A universidade só expulsou os alunos depois que o caso se tornou reportagem na grande mídia. Depois que vários olhos de fora, de pessoas de fora da bolha medicina particular, olharam e julgaram o que aconteceu. Precisou que outros, fora desse menos de 1%, notassem. Porque é quem vai ser atendido por esses futuros médicos. É o público-alvo, os futuros pacientes. Levou 5 meses para a gente saber disso. Olha o caso do pastor Moisés Barbosa Ferreira Costa, lá de Belo Horizonte. A primeira denúncia contra ele foi de um homem de 23 anos que foi sua vítima na adolescência. Levou anos para a vítima relatar o caso, anos. Depois que ele relatou, a polícia apurou e descobriu uma outra vítima de 13 anos. Leva tempo para descobrir, porque leva tempo para a vítima perceber que foi violentada. Isso não é só no Brasil, não. É no mundo. Por isso diz que é bom ser mulher no mundo todo, porque pelo menos aqui o assunto tem igualdade. Somos tratadas como menos na maior parte do globo. O Russell Brand foi acusado por 5 mulheres diferentes de assédio e estupro. Uma das mulheres, agora adulta, tinha 16 anos quando teve um relacionamento com o Russell Brand ali nos seus 30. Ela denunciou agora que ele tem 48 anos. São várias alegações nesse caso, inclusive de comportamento abusivo dentro de set de gravação. Mas Russell Brand já estava preparadíssimo para se desculpar. Porque antes mesmo das alegações virem a público, ele já tinha se desculpado num vídeo, dizendo que só teve relações consensuais ao longo da sua vida. E mesmo sem alegação, ele já tinha sua rede de apoio pronta, ele já tinha sua guerra narrativa. Andrew Tate, condenado por tráfico humano, estupro e organização criminal, condenado, já estava apoiando Russell Brand. Tate é, ainda por cima, uma celebridade red pill, que influencia diversos menininhos a seguirem o seu imaginário do que é ser homem. Condenado por tráfico humano. Elon Musk, bilionário mais infame dos últimos tempos, também expressou sua compaixão por Russell. Esse homem não é do mal. Olha a guerra narrativa. Gente, estupradores, abusadores não são enormes monstros com dentes pontudos e orelhas caídas. São familiares, namorados, maridos, tios, colegas, pessoas normais, com roupas normais, estaturas normais. Às vezes até de batina, ou um pastor, ou um jaleco, vai saber. Essa imagem de que o estupro, o abuso só é cometido por monstros dificulta muito a vítima a saber que foi violentada. Leva anos. A descredibilização da vítima é tanta que nem a própria vítima acredita em si. Seja ela mulher ou homem. Mas os abusadores, esses têm sua rede de apoio prontinha para aceitar qualquer um que cometa mais um crime. Afinal, isso é tudo coisa de menino. Vejo vocês na próxima Curadoria.